Alô, rapaziada, e aí, tá tudo bem? Palmeiras venceu bem, parece estar afastando a má fase. Será que vai conseguir ficar com a segunda colocação? Tem essa disputa aí para domingo, né? Teve joia da base brilhando na goleada contra o Goiás. A gente vai falar sobre a situação do Cruzeiro e da situação dos outros times que estão brigando por seus objetivos no Campeonato Brasileiro, que vai para a última rodada. Também tem corrida no fim de semana aqui na região. Tudo isso e muito mais agora. Como sempre, você pode participar, Hernandes. Eu tô louco para participar do programa. Rapaz, então manda o seu SBT Zap aí, isso. 18991437891. Legal? Boa tarde, Caio. Tudo bem, Hernandes? Tudo em paz? Beleza, tudo certinho. certinho. E a rodada de ontem, hein? Surpreendente, Rapaz, né? Principalmente, acho que o Palmeiras, né? Não, esse Goiás eu vou te contar, hein? O que leva de goleada, a gente tava dando uma olhadinha aí. 4 goleadas no Brasileiro. Contra o Santos foi 6-1. 6-1 Flamengo. 6-1 Flamengo. 4-1 Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E ontem o Palmeiras 5-1 no time do Goiás. Exatamente. Então vamos dar uma passada aqui rapidinho para os resultados de ontem. O Bahia empatou com o Vasco 1-1, o Palmeiras ganhou do Goiás 5-1, o Grêmio ganhou do Cruzeiro 2-0. Quem pensou que o Cruzeiro fosse dar uma, né? Uma esperança aí para a última rodada, ficou. Agora mas ficou numa situação difícil, complicou. E o Flamengo, que não teve dó do pobre do Avaí. Mas como é que pode, rapaz? Vai lá e 6-1. Foi lá e mandou mais uma goleada, né? Mais uma Só mais uma das goleadas que o Flamengo fez no Maracanã. Que o Flamengo fez. É de forma inédita esse campeonato para o Flamengo, né? Porque a gente está comentando aqui, bem no comecinho do programa, mas é sempre importante falar, quando você tem um time como o Flamengo disparado nessa liderança, dá para entender que o time é campeão, tira o pé. Mas não. Bota o reserva vai lá e faz gol. Exatamente. Quer dizer, todo mundo falava que o Palmeiras tinha 3 times. Não, quem tem 2 e bons é o Flamengo. Exatamente. E recorde de pontos, né? 90 pontos. O Flamengo, muito pontos. Se olhar no Campeonato Brasileiro, que todo ano é muito acirrado. Realmente, o Flamengo nesse ano é o ponto fora da curva. A gente falava do Corinthians em 2015, que venceu o Brasileiro, que era um timaço, também jogava muito bem do Tite, fez 85. Flamengo agora 90, 5 pontos a mais ainda. 5 pontos Quase a 2 mais. vitórias a mais. E não dá para acreditar. Você pega esses últimos jogos do Flamengo, quer dizer, coitado do Santos domingo, eu tô preocupado. Mas não vale mais nada. Ser jogo bom. Não vai ser um jogo bom. Eu acho que o Sampaoli, provavelmente a despedida do Sampaoli, é quase certa a despedida dele, né? Então, isso pode até acontecer da gente ter um jogo diferenciado entre Santos e Flamengo. Nós vamos falar sobre isso já já. Bom, rapaziada, e o Palmeiras goleou o Goiás no Brinco de Ouro da Princesa, a gente comentou aqui. Destaque para Gabriel Veron, o jovem marcou 2 gols, deu passe e se tornou um dos mais jovens a marcar pelo Palmeiras. Olha só, o menino entrou em campo com 17 anos, 3 meses, 2 dias e algumas horas. Também alguns minutos. Vamos acompanhar, vai lá. O Palmeiras foi até Campinas para enfrentar o Goiás. O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Lima construiu a jogada e deu passe para Zé Rafael marcar. Ele só tirou do goleiro. O Goiás empatou logo na sequência. Pênalti marcado e Rafael Moura mandou para a rede. O segundo do Palmeiras veio aos 33. Dudu fez uma linda jogada pela direita. Tocou para Zé Rafael e entrou na área. Recebeu um belo cruzamento e emendou de voleio. Gabriel Veron fez o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras e terceiro do Verdão no jogo. Tabelou com o Jean e tocou para a rede, sem goleiro. O garoto também fez a jogada do quarto gol. Deu bela finta e foi para o fundo, tocou para Dudu marcar. 4-1. O quinto foi um presente de Dudu para Veron. O camisa 7 fez a jogada e tocou para o garoto. Ele só completou para o gol. Fim de jogo, Palmeiras 5-1 Goiás. Eu quero dizer antes do Caio aqui o seguinte, eu adoro quando tem garotos assim que começam jogando e que tem personalidade. Você vê esse menino aí, teve personalidade, vai pro drible, não tem medo de cara feia. Isso é importante, com 17 anos. Sim. Então é isso, né? Não, eu acho, com certeza. Isso tudo ajuda. E o Palmeiras nem precisava de tudo isso, mas massacrou o Goiás, Caio. Acho que envolve, o jogo envolve vários fatores. Acho que o Gabriel Veron é o destaque do jogo, sem dúvida, mas eu acho que também serve para mostrar como o Palmeiras não sentiu falta do Mano Menezes, né? Você vê que o Andrei Lopes que assumiu o time recentemente nessa reta final, e o Palmeiras, apesar do adversário não ser do mesmo nível, o Goiás é um time que fez uma temporada digna até,
mas o Palmeiras tem mais time. O Palmeiras jogou como música ontem, né? E até estava comentando aqui, né? Legal ver o Brinco de Ouro sendo palco de um jogo da Série A novamente, né? Verdade. Um estádio que tem muita tradição, principalmente aqui no interior de São Paulo, e ver isso é bem legal. Eu até comentei isso com o Rafael, o Rafa, nosso produtor, que eu falei, Rafa, mas o Brinco de Ouro já está meio velhão e tal, mas ele passou por uma reforma recentemente, então isso ajudou um pouco. E trazer para Campinas um jogo, esse jogo do Palmeiras, acho que foi bem pensado. Não, legal, muito legal. Tem torcedor que mora ali, deve morar em Campinas ou nas cidades próximas ali, Americana, a gente pode falar, que deve ter ido acompanhar. Mas eu gostei do Palmeiras. O Lucas Lima eu gostei, achei que jogou muito bem. Dudu foi um cara que realmente, como todo jogo, joga bem, e acho que o problema extracampo, ele teve um problema extracampo recentemente com a esposa, uma confusão danada lá no Allianz Parque, que até acharam que isso poderia causar problemas para ele no jogo. Ele mostrou que não, foi profissional, jogou muito bem. E o Gabriel Veron, né? Acho que é o destaque, é o que a gente falou, né? Dizer, um garoto que tem que ter calma ainda, é um menino que subiu agora, foi destaque no Mundial Sub-17, campeão mundial, e aí o Palmeiras renovou o contrato, já agiu rápido para evitar aquele assédio que sempre tem da Europa, né, desses jogadores jovens, e aí deve contar com ele nas próximas, pelo menos 2 temporadas aí, entre os profissionais. Tem que ter calma. Agora o Paulista talvez é um campeonato interessante para colocar ele para jogar mais, para dar rodagem para o jogador, mas eu acho que tem um futuro brilhante e acho que o último que a gente viu assim nesse nível realmente de técnico foi o Gabriel Jesus, né? Nesse nível que a gente imagina que pode chegar uma seleção brasileira principal rápido, pode ser um cara que até utilizado de repente pelo Tite futuramente, se continuar nessa evolução, devagarzinho, experimentando. Palmeiras fez a lição de casa, não tem nem que falar, goleada e jogou muito bem. É isso aí, ganhou de 5-1. Mas a gente não vai mudar de assunto, não. Nós vamos ainda falar do Palmeiras, sabe por quê? Nós informamos no começo da semana que o Thiago Santos estava sendo negociado com o Dallas Futebol Clube dos Estados Unidos. E o Palmeiras sacramentou a venda do jogador ao time americano. O valor acertado foi de 4 milhões e 200 mil reais. Ele defendia o Palmeiras desde 2015. Jogou 180 partidas, fez 6 gols e ganhou 2 títulos brasileiros. O jogador foi comprado com a ajuda da Crefisa e o clube vai precisar devolver esse valor para a patrocinadora, porque o dinheiro é dela. Não, uma venda, o Thiago tem 30 anos já, né? Já entra ali, dá pra gente colocar naquele do meio para o fim da carreira, né? Mas nesses 5 anos que permaneceu no Palmeiras, a gente até comentou aqui, né, com o Mário, foi um cara que ajudou muito o Palmeiras, principalmente no momento ali do Palmeiras precisar encaixar alguma peça no meio campo, precisar fechar o jogo, de repente estar vencendo o jogo, precisar fechar um pouco o time para evitar tomar gols. Ele é um cara que tem uma marcação muito, muito forte, é um cara que a característica é a marcação. E nesse tempo que ele ficou no clube, eu acho, a meu ver, ele honrou o período, não prejudicou o time em momento algum, pelo contrário, ajudou e foi campeão. Eu acho que é o fim de um ciclo. Começou um ciclo, foi campeão, deu certo, agora é o fim do ciclo e boa sorte para ele lá nos Estados Unidos, que eu acho que tem bola tranquila para jogar a MLS, que é a Liga Americana, né? Que no nível técnico, se a gente for analisar, é abaixo do futebol brasileiro. Mas no Palmeiras não tem o que falar, a passagem dele foi muito boa. Bom profissional. Outro cara que a gente tem que tirar o chapéu. A gente falou do Edu Dracena esses dias aqui. Sim, também. Ele é igualzinho. O cara não dá para falar do Cueva. O Cueva você não vai ler dessa forma aqui. Falar, o Cueva teve não sei quantos jogos. Não teve. Né? Não teve. Mas esse não, esse é bom jogador. Exatamente, muito bom jogador. Que Deus ajude ele aí na sua nova empreitada, isso. Bom, e o Cruzeiro? O Cruzeiro vai ser o adversário, olha só. O Cruzeiro vai pegar o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Do jeito que o Palmeiras está jogando aí, vai ser difícil, né? A equipe mineira vai jogar para se livrar do rebaixamento. E o Palmeiras vai ter que jogar para ficar em segundo. Então, o jogo promete ser bom. Vamos ver, como nós estamos falando do Cruzeiro agora, o lateral Edilson. Vamos ver o que ele está pensando, Caio, para escapar desse rebaixamento que, ora, está aí batendo as portas. Sem dúvida alguma. A gente deixou para o último jogo, mas a gente acredita. O torcedor acredita, nós acreditamos. E é contra o Palmeiras, é uma decisão em casa. Então, nesse momento, a gente só pede que a gente... É tanta coisa ruim e tanta coisa para a gente pedir, mas a gente só pede que o torcedor acredite em nós. A gente está devendo a temporada toda, mas é o último jogo. Depois eles fazem o que eles quiserem, mas esse último jogo a gente precisa do apoio. Sem eles a gente não consegue essa vitória de jeito algum. Teve muitas coisas erradas dentro do Cruzeiro, extra-campo, em tudo, mas nós jogadores a gente luta, a gente trabalha o dia a dia, a gente é super sincero um com o outro
Então a gente tem que encontrar força olhando para cada um do lado ali e abraçar o companheiro nessa hora, saber que nós estamos juntos, nós podemos sair dessa situação. Tem tudo isso, né? O jogo, como é que eu digo? O jogo só termina quando o juiz apita o final. Então, lógico que a expectativa, a esperança do Cruzeiro é sair desse rebaixamento. Não é fácil. Pega uma equipe como o Palmeiras, que vem embalado. O jogo é lá, mas o Cruzeiro não tem toda essa bola. Tem fatores extracampo, como o Edilson falou aí. Mas, para os jogadores, a gente fica até assim... preocupados, né? Preocupado, porque de certo modo a gente tem que entender que o jogador ele faz o melhor. Ele é profissional, ele quer ganhar o jogo. É que às vezes a coisa não anda mesmo. Quando o time tá ruim, a bola bate na trave esquerda, direita, no travessão e a pressão e não ajuda, entra. né? E a pressão que vai ser, que a torcida vai exercer sobre esse jogo. E ainda tem uma notícia pior ainda, né? O Robinho do Cruzeiro se lesionou no jogo contra o Grêmio, foi um entorse no joelho e pelo jeito é lesão grave, pelo jeito vai ficar de fora até aí o ano que vem, a gente nem não sabe se permanece no clube, mas não participa desse último jogo, Hernandes, que é o jogo da vida do Cruzeiro, né? Além de precisar vencer, ainda tem que torcer para o Ceará não pontuar na rodada, né? Eu ia completar do Botafogo, com essa informação, porque tem Ceará e Botafogo, um empatezinho lá, pode dar a classificação. Pode dar a classificação. Então, assim, a situação do Cruzeiro é desesperadora, não tem outra palavra. O time precisa vencer um time que é muito melhor tecnicamente. O calendário foi cruel com o Cruzeiro para pegar Grêmio e Palmeiras nas últimas rodadas. Claro que essa tabela é assinada pelos próprios clubes e acontece antes do começo do campeonato, mas se você for analisar, o Cruzeiro se prejudicou muito deixando outros jogos acontecerem e não fazendo os 3 pontos. Então, a situação não tem outra palavra, é desesperadora. O Adilson, coitado, o Adilson Batista chegou agora no Cruzeiro, a diretoria colocou as esperanças nele para tentar salvar e ele mesmo deu coletiva ontem falando, você via na cara dele que ele estava triste com a situação. É um cara que chegou agora e ele não consegue fazer o time jogar. Então, vamos ver o que vai dar, mas eu acho que a situação para o Cruzeiro tá bem difícil, vai ser bem difícil. Vai ser complicado, muito complicado. Bom, mas agora aquele horário gostoso, aquele momento gostoso aqui no nosso SBT Esporte, que a gente põe o pessoal de casa para falar aqui. O Hugo, de Aparecida do Taboado, alô, terra do Dodô, rapaz. Exatamente. Aparecida do Taboado. Aparecida do Taboado. Vocês acham que o Corinthians passa na pré-Libertadores? Eu acho que depende a gente vai ter que ver o adversário que vai pegar, que ainda parece que está em definição. Isso conta muito. E o que o Corinthians vai trazer para o ano que vem, né? Vai depender da janela. Não tem como você falar que vai passar. Vamos esperar, tem que estudar também o adversário. Hoje não dá para falar. Mas tem o trauma, né? O Corinthians tem a pressão já do trauma do Tolima, né? Hugo, eu ia falar isso. Essa frase aqui é novíssima que eu vou falar, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Essa é nova. Então, só para lembrar o seguinte, esse negócio de pré-libertadores é esquisita, né? Porque se você ganha, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas também se você perde, aí virou o Tolima da vida. É vexame. Exatamente. Mas vai passar, vamos confiar. Vai passar, Hugo, vai passar. Quem mais? Nivaldo, São José do Rio Preto. Boa tarde. O técnico do Santos está cuspindo no prato que comeu ao ir para o rival. É complicado, né? Mas é mercado, eu acho que eles são profissionais. Ele está criticando, ele está dizendo que realmente ele está, né? Ele não perguntou, na verdade ele está afirmando que ele está fazendo isso. Mas se você analisar, o São Paulo ele veio para o Santos por uma escolha puramente dele mesmo, né? Ele não era um cara que estava precisando trabalhar, precisando de um clube, ele tinha mercado e ele escolheu o Santos. E agora ele pretende trabalhar, pelo menos é o que a imprensa reporta, com o time com um investimento maior. Eu acho que depende muito. O valor que ele vai pedir, com certeza o Santos não vai querer pagar. Parece que ele quer 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros por temporada, dá mais ou menos 1 milhão e 700 mil reais por mês. O Santos não tem condição de pagar isso hoje. Então, se o Palmeiras tiver, eu acho que é mercado. Eu vou responder de forma diferente por Nivaldo. Você está afirmando aí, Nivaldo? Eu vou dizer uma coisa para você. A saída do Sampaoli é mais culpa do presidente, que é um cara difícil para conversar, enquanto a gente tinha lá o Autuori, era diferente. Mas agora que ficou o presidente, é complicado conversar com o José Carlos Pérez. Então, eu acho que a culpa não é dele. A culpa é do José Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, viu? Porque, olha, o pessoal, o Renato, quem mais? O Pepe, essa turma que está lá no Santos, eles adoram o Sampaoli.
adoram, mas sabe que não dá liga os dois. Não por conta do Sampaoli, mas por conta do presidente do Santos. Então, se ele está saindo, ele tem que ir para um time como o Palmeiras mesmo. Relacionamento, né? Conta muito no ambiente que você trabalha, o relacionamento. Exatamente. O Wellington é de Rio Preto e manda o seguinte: boa tarde, amigos do SBT Esporte. Se concretizar o rebaixamento do Cruzeiro, quem pode ser bem aproveitado em outro elenco? O Cruzeiro tem bons jogadores, se a gente analisar, né? A questão, o Dedé, se for olhar um bom jogador, é um momento que é difícil para todo mundo, né? Ninguém está jogando bem, mas Dedé, o Henrique, volante é bom jogador, o próprio Fred, a gente falou do Pedro, agora me fugiu o nome, que era do Grêmio, foi pro Cruzeiro, Pedro Rocha. Pedro Rocha. Bom jogador também. O Cruzeiro tem um elenco, não é ruim o elenco do Cruzeiro, Egídio, é um lateral que eu gosto. Eu acho que tem peças para aproveitar. E vamos ver quem que vai sair, quem que vai ficar na barca, né? Mas é aquela, tudo depende de questão de contrato e tudo. Mas se eu, por exemplo, se eu sou jogador e eu caio com o time, eu seria homem suficiente de ficar no time e tentar subir ele de novo. Eu não teria opção de sair e acho que isso envolve até questão de, tipo, você colocou o time lá, você ajudou isso. Você tem que ser homem suficiente para fazer ele voltar. Aconteceu isso na Juventus de Turim, por exemplo, da Itália em 2007, Hernandes. Os jogadores caíram, o Buffon, goleiro da Itália, recebeu proposta para sair. Falou, não, eu vou ficar no time e vou subir. O Del Piero também, vou ficar no time e vou subir. E trouxeram de volta a Juventus para a primeira divisão. E subiram mesmo. O Augusto José Bonifácio, o Cruzeiro cai ou não cai? Augusto, 99,99%. Cai, provavelmente né? sim. Difícil se segurar. Não tem jeito. Não depende só dele. Aí, quando você não depende só de você, realmente é uma situação bem complicada. Aí fica desesperador, né? Fica difícil. Verdade. Fica difícil salvar. Vamos pro intervalinho? Vamos tomar Bora. uma água aqui? Vamos. A gente toma uma água e já nós voltamos. Tem muito mais aqui no SBT Esporte. De volta, gente, com o nosso SBT Esporte. Nós vamos ter vários jogos importantes na última rodada do Brasileirão. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, Caio, no telão. Pode colocar os jogos aí. Olha, Santos e Flamengo, esse jogo é domingo na Vila Belmiro. Todos os jogos serão às 4 da tarde. Então Santos e Flamengo que jogam domingo na Vila. O Santos, se ganhar o jogo, não depende de ninguém. Ele é o vice-campeão. Vale o vice-campeão e 31 milhões de premiação do Campeonato Brasileiro. Né? Exatamente. Mais ou menos 2 milhões de diferença para o terceiro colocado. O terceiro colocado vai receber 29 milhões e pouco aí. Serão distribuídos quase 400 milhões de reais na premiação total. É pouco, né? O terceiro para o segundo, né? Eu acho que a diferença do primeiro para o segundo, que também é de 2 milhões, é muito pouco. Acho que o campeão tinha que ganhar valor um pouco a mais. Um pouco a mais. Mas esse é um jogo importante. Cruzeiro e Palmeiras, a gente comentou aqui, é outro jogo super importante. Por quê? Porque o Cruzeiro, se ganhar, ainda depende do tropeço do Ceará, mas pode se livrar. Para o Palmeiras também é importante. O Palmeiras pode ganhar, torcer para uma derrota do Santos ou um empate. O Palmeiras é vice-campeão. O Palmeiras pode ser vice-campeão. E só o detalhe do Flamengo, rapidinho, do Santos, o Flamengo pode estender ainda mais o recorde, né, de pontuação do campeonato. Então também tem um certo valor para o Flamengo para tentar ultrapassar os 90 pontos no campeonato. Enquanto o Flamengo está aí com mais de 20 jogos sem perder. Exatamente. Então, isso tudo conta, né? Porque se o Santos ganhar, é a primeira derrota depois de tantos jogos. Botafogo e Ceará, outro jogo que a gente entende ser importante aqui, porque o Botafogo... Sei lá, se perder pro o Ceará tá livre, tá sossegado aí. Até um empatezinho já ajuda o Ceará. O Ceará, se vencer, se garante na Série A, né? Então, acho que é tão importante pro Ceará quanto o jogo do Cruzeiro e do Palmeiras. O Botafogo, ele tá ali de mero espectador, ele não corre risco de rebaixamento mais, ele escapou da degola, mas também tenta fazer um bom jogo para terminar o ano, pelo menos ali na questão de honra, né? Não terminar o ano com uma derrota. O Ceará que está desesperado também, assim como o Cruzeiro. Corinthians e Fluminense, na Arena Corinthians, o jogo às 4 da tarde. Corinthians em boa fase, pelo menos melhorou bem. Garantido, né? Na pré-Libertadores, mas esse jogo garante a vaga na Sul-Americana do Fluminense. Se o Fluminense conseguir a vitória, entra na vaga e classifica para a Sul-Americana. Tá aí, gente. Esses são jogos importantes que a gente vai ter nessa última rodada. Sempre a última rodada tem esses resquícios aí, né? Os jogos que valem alguma coisa ainda, de questão de vaga, rebaixamento, né? Então, olha, vamos falar nós falamos aqui da premiação. A premiação de 31 milhões é para o segundo colocado, tá certo? Isso. Para o segundo colocado. E Fluminense e Botafogo vão decidir isso, a última vaga na Copa Sul-Americana. Agora, ir para a Série B... É que não é fácil. É difícil, né? É difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Subir é bom, mas descer não é bom. E até pro Ceará, a gente estava falando do Cruzeiro, né? Mas o Ceará também, o Fortaleza garantiu
a permanência na Série A. É um time que subiu recentemente e se garantiu. O Ceará, que é o grande rival, e aí se envolve agora rebaixamento, é complicado, né? Então, por isso que o Ceará também está tão desesperado para permanecer na elite do futebol, porque viu que o arquirrival evoluiu na temporada e foi bem na temporada, né? O Rogério Ceni fez um trabalho muito bom no Fortaleza, teve aquela lacuna que ele foi para o Cruzeiro, mas no geral foi muito bem, pontuou muito bem no Fortaleza. Ele, né? Saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro, voltou para o Fortaleza e deixou o Fortaleza numa colocação muito boa na competição. Foi. Então, méritos do Rogério. Foi para a Sul-Americana, primeiro torneio internacional da história do Fortaleza. Da história do Fortaleza. Quer dizer, olha a história que ele está fazendo com Fortaleza, né? Olha que história bonita, incrível, como ele fez no São Paulo. Exatamente. Bom, falamos sobre isso e agora nós vamos falar o seguinte, a gente está falando aqui, mas temos que entender que as competições ainda estão aí por vir. A gente tem como é que eu digo? O Mundial de Clubes, né? Sim. O Mundial de Clubes. Então, vamos falar o seguinte, o treinador do Liverpool escreveu seus melhores jogadores para disputar o Mundial. Mas Klopp não demonstra assim muito conhecimento sobre a competição e sobre os seus adversários do torneio. Então, a gente veio aqui para o telão para ouvir, se você vai falar, o Klopp está preocupado com o Flamengo? Vamos ouvir a entrevista? Vamos lá. I know that they won the Copa Libertadores, and I know a couple of players, obviously, but that is the same. I have around about the same knowledge what I have usually before we play a team in the Champions League the first time. So there's 3-4 days before we play them. If we play them, I think it's not. We have to win the semis, right? Probably. So there's a game in between, and that must be enough to prepare the game. So in this moment, it would be. It would be a shame if I would know much more about any Brazilian team than I know about Bournemouth. So I have to prepare Bournemouth for the weekend. That's my first concern. And then, how I said, we will be prepared. Maybe that's should be enough, and we respect them a lot. But it's not sure that we will play them because both have probably to win a semi-final. And in this moment, I have no clue who we will play there. So. Let's see. Foi político, né? Um jogo de cada vez, né? Uma resposta política, né? Ele falou, não, primeiro a gente tem um jogo aí para fazer, se a gente passar, o Flamengo também tem o dele, aí nós vamos pensar no Flamengo e coisa e tal. Mas ele tá levando todo mundo aí, hein? Vai levar o time inteiro. Vem com tudo, o time inteiro. O Fabinho, que eu acho que é o grande desfalque, que não vai porque tá lesionado, Hernandes. Mas eu acho que ele tá certo. O Liverpool na Premier League tá disparado na frente, primeiro lugar, só não perde a Premier League se patinar muito no decorrer agora, principalmente agora nesse fim de ano. Dezembro tem muitos jogos da Premier League em sequência, né? Então tem o Boxing Day, que é aqueles jogos de Natal, lá como a temporada começa em julho e acaba em junho, é ao contrário. Então nesse tempo de fim de ano nosso aqui, que os jogadores todos estão de férias, lá a rodada continua. Então tem muito jogo, então o Klopp está focado também na Premier League, que é a febre do torcedor do Liverpool. O Liverpool não ganha o campeonato inglês desde 91, 28 anos. Então é isso que ele está focado agora. Se acontecer dos dois passarem na semifinal, pode ter certeza que o Klopp vai estudar o Flamengo e vai estudar para vencer, porque ele é um cara que tem essa característica de ser muito estudioso do futebol, do jogo, e ele faz isso com cada adversário. Então, o pedreiro do Flamengo, caso realmente haja esse confronto na decisão. Tá. Agradecer a ESPN que nos permitiu, né? Sim, mostrar, João Castelo Branco aí, craque, e ESPN, pessoal, muita gente boa aí com a gente. Exatamente. Bom, falamos também do Liverpool e, rapaziada, vamos falar de kart agora? Assim, Você não ganhou do Mário, eu não posso esquecer essa derrota. Praticar não vale, mas falar a gente pode falar. Você precisa pedir uma revanche, viu? Não, depois a gente vai fazer. Pede uma revanche. Rapaziada, o kart é onde a maioria dos grandes nomes do automobilismo começam. Vocês sabem quem também começou por essa modalidade? Sabe ou não? Vamos descobrir. O Kartódromo Internacional de Birigui, o Speed Park, vai receber a segunda corrida dos transformadores do SBT no interior. 5 empresas consideradas transformadoras em suas respectivas áreas serão representadas por seus funcionários. O prêmio será uma viagem para Buenos Aires, na Argentina. O evento começa a partir das 6 horas da tarde e a entrada é gratuita, além de contar com transmissão ao vivo do Tela 2, que é a nossa plataforma de vídeos e transmissões.
Lembrando que quase todas as grandes estrelas mundiais do automobilismo começaram no kart. Segundo o site oficial do Ayrton Senna, o ex-piloto começou na modalidade aos 4 anos de idade. O pai de Senna foi quem construiu o primeiro carro. A primeira vitória oficial veio também na primeira participação dele em uma corrida oficial. Foi no kartódromo de Interlagos, que hoje leva o nome de Kartódromo Ayrton Senna. A prova foi em julho de 1973, quando ele tinha apenas 13 anos. Senna teve 5 participações em mundiais de kart, disputados sempre no mês de setembro. A estreia do brasileiro foi em 1978, em Le Mans, na França, onde terminou a competição com o 6º lugar. As melhores colocações de Senna foram 2 vice-campeonatos. Estoril, em Portugal, no ano de 1979, e Nivelles, na Bélgica, em 1980. Pois é, Senna é Senna, né? Primeira corrida já ganhou a primeira. Impressionante, né? É, diferenciado. Olha, e você pode acompanhar, vai ser no sábado, a partir das 6 horas da tarde e aqui no Tela 2. Isso aí, lá no Speed Park, todo mundo convidado, leva a família lá quem puder, leva filho, pode levar todo mundo para conferir, que é muito legal. O espaço lá tem muita coisa para fazer, fantástico, bem divertido, maravilhoso, né, muito maravilhoso. bom mesmo. Olha, é um belo programa, vai lá, não perca não, porque é muito legal. Bom, e agora a gente volta aqui para o pessoal de casa que manda para a gente o SBT Zap aqui no nosso SBT Esporte. O Ricardo é de Irapuru, a terra do meu querido Caio. Grande Ricardo. Grande Ricardo. Conhece o Ricardo? Conheço, migão, parceiro. Olha Um abraço para ele. Que bom, Ricardo. Boa tarde. Vocês acham que o elenco do Santos vai virar algo ano que vem? Ganso, conterrâneo do Caio de Irapuru. Ganso, apelido dele. Apelido dele é Ganso. Ricardo, mas joga futebol também ou não? Cara, eu não lembro se ele joga, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas um abraço pra ele aí, muito legal ver essa galera aí. Beleza, Ganso. Ó, Ganso, como santista, eu vou dizer pra você, eu fico preocupado. Eu acho que a saída do Sampaoli vai dar uma desestruturada aí no elenco do Santos. Eu acho que muita gente vai sair. Ele não sai sozinho, muita gente sai. E aí não é fácil repor peças, principalmente para um campeonato brasileiro do ano que vem, que a gente a cada ano está melhorando, vai ser difícil. E a Libertadores, né? E a Libertadores, um time que vai disputar a Libertadores. Sim. Não vai ser fácil, não. Quer mais? Tem mais gente aí, Henrique Braga, Estrela do Norte. Dedé jogando como Gil na Libertadores pelo Corinthians. Ele está dizendo isso, afirmando, olha aí. Seria uma boa, sem dúvida, uma boa dupla de zaga, né? Tem experiência, E o Manuel deve sair, deve voltar, inclusive, justamente para o Cruzeiro, que está emprestado para o Corinthians, né? Mas eu acho que o valor do Dedé, o Dedé é um jogador bem valorizado, tem contrato, acho que é bem difícil ele sair nesse momento do Cruzeiro. Vamos ver. Mas seria uma boa, sem dúvida seria uma boa para o Corinthians. Olha aí, Henrique, tá vendo? Já está colocando jogadores já tá em cada pontuando, lugar. né? Tá agora começa, o mercado agora vai embora, né? Então, por isso que você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro tem bons jogadores. Então, pode ter certeza que tem mercado para os jogadores do Cruzeiro. Não é porque tá caindo, não, que, né? Vamos falar de forma diferente. O que mais? O César, de Florestan Fernandes, ano que vem vocês verão o Palmeiras arrebentar. Boa, fez um trocadilho aí, ficou legal. E até tem uma brincadeira, né? A gente tá torcendo pro garoto mesmo. Do Verón, se ele jogar contra o Cruzeiro o próximo jogo, o Cruzeiro pode ser rebaixado e caso, hipoteticamente, o Verón faça um gol, pode ser rebaixado com um gol do Verón. E aí tem aquela historinha, aquela comparação. Em 2009, da Libertadores, a decisão Cruzeiro-Estudiantes. Estudiantes venceu a Libertadores com o Verón da Inter de Milão, do Manchester United, fazendo gol em cima do Cruzeiro. Por isso que o pessoal já está fazendo aquela alusão. Pois é. Você sabe que o futebol é sempre assim, né? Sempre tem essas, Você não pode dizer, olha, dessa água eu não tomaria. Não, no futebol é igualzinho. Você vai tomar, porque vai chegar um dia que a coisa complica. O Lobo é de Valparaíso. Um abraço para todos de Valparaíso. Boa tarde, amigos. Já que o Zezé Perrella dispensou o Thiago Neves, ele daria certo no Timão? A qualidade do Thiago Neves técnica, sem dúvida, é muito acima dos demais, principalmente na posição dele. A questão é saber se ele agregaria no grupo, né? Se ele seria um jogador realmente compromissado com o futebol do Corinthians. E no Corinthians, geralmente, em São Paulo, dá para dizer, né? Para você jogar em clube paulista, você tem que ter um compromisso muito, muito acima da média, porque realmente são vagas disputadas. Mas no futebol, o Thiago Neves é muito bom. E tem um detalhe, muita gente critica o Thiago Neves naquela fala dele, né?
que vazou aí pela internet, cobrando lá o presidente do Cruzeiro. Mas eu que já vivi muito o nosso futebol aqui há mais de 30 anos, narrando o futebol na segunda divisão, na Série B, Sim. Série A e tal, com toda a honestidade para vocês, isso é a coisa mais normal do mundo. O jogador, se vê no desespero, percebe que não está recebendo, ele usa a arma que tem. Então ele vai lá para dizer, olha, presidente, paga os meninos, se você pagar o time vai ser melhor e coisa e tal. Ele usa a arma que tem. Sim. Então isso é a coisa mais normal no futebol. Não tem nada de anormalidade naquilo que ele fala. E aí entra na questão do escândalo do Cruzeiro, né? Que a gente falou, eu acho que nenhum clube do brasileiro hoje, Hernandes, se a gente for analisar, nenhum clube caiu tanto de produção, de campeão da Copa do Brasil para rebaixamento em um período tão curto depois do escândalo fora de campo contra o Cruzeiro. Eu acho que esse rebaixamento do Cruzeiro, caso aconteça, está diretamente ligado aos escândalos de corrupção do time, né? Não adianta querer jogar isso só para os jogadores que estão lá, para técnicos que passaram por lá. Não é verdade. A verdade mesma é que você está falando. É essa, a estrutura ruiu a partir do momento que teve aquele problema sério aí, extra-campo do time do Cruzeiro. Por isso que o Cruzeiro está nessa draga e de repente pode cair. Tem mais um? Tem mais um? Terminou? Terminou. Então tá aí o nosso SBT Esporte. Que bom, gostei da participação de todos aí hoje aqui no programa. É sempre legal a gente ver essa rapaziada. O resultado do brinde, rapaz. Anunciar aí? Infelizmente o programa já está acabando e vamos ter que anunciar rapidinho quem foi o vencedor da nossa promoção da semana. A Elaine Cristina de Araçatuba mandou a foto do filho Arthur. Ele está vestindo a camisa do tricolor paulista, olha ele aí. Mas a mamãe disse que ele é um grande fã do Cristiano Ronaldo. Parabéns, Elaine, parabéns pro Arthur. Arthur, essa camisa é muito bonita, mostra aí pra rapaziada. Mostrar aqui pra galera aí, ó. Eu tenho uma, viu, Arthur? A gente vai cruzar por aí. E é do Cristiano Ronaldo. É, do Cristiano Ronaldo. Aí, então eu já passo fim de ano já com o ídolo no peito aí. Muito bom. Legal. A produção vai entrar em contato com vocês para entregar essa camisa, esse brinde aqui do SBT Esportes que vocês ganharam. É isso. Valeu, Arthur. Vamos embora? Bora. Terminou o programa? Bom, vamos ver a rodada quando? Vamos ver a rodada agora no final de semana, só no domingo, porque no sábado não tem, já que a última rodada eles deixam tudo pro domingão. E vamos fazer o balanço para ver o que vai acontecer aí no fim de semana. É isso aí. Muita vamos definição. lá. Vamos torcer. Santos vice-campeão. Então apostando as fichas aqui no Santos. Vamos ver. Você acha que dá ou não? Eu acho que dá. Acho que dá sim. Então, acabou. Santos vice-campeão, Flamengo campeão. Até mais. Passa a régua.